eclésia, embaixadores de Cristo na terra. Fala pro seu irmão, você é um embaixador de Cristo. Então abra lá em Mateus 16. Queridos, eu não sei o que Deus vai fazer aqui. E eu não devo nem saber mesmo. Uma coisa eu te peço, cara, pega isso no teu espírito. Há meses o Senhor tem ministrado essa palavra no meu coração. E hoje que nós estamos aqui reunidos com igrejas, e aí você fala, é a nossa igreja lá em Yamanashi. Aleluia! Eles falam aqui, a nossa igreja aqui em Kamisawa. Deus não tem denominações. Deus tem uma igreja. Deus tem uma igreja. É uma só que ele morreu. Não tem várias, é uma só. Abrir em Mateus 16, 13 ao 19. Nós vamos ler. Acompanhe conosco. Amém? Diz assim o texto: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. 15. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. E eu darei a vocês as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Dá um glória a Deus por essa palavra. Aleluia, aleluia. Segura nós, Jeová. Queridos, queridos, preste bem atenção, total atenção aqui agora. Jesus Cristo para tudo aqui. Olha para os seus discípulos e faz uma pergunta. Ele diz: o que estão dizendo? E os discípulos dizem: olha, alguns estão dizendo que você é Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Mas isso era só uma pergunta ao ar. Aí Jesus olha para eles e pergunta: o que vocês dizem? Para Deus não importa o que os outros estão falando. Para Deus não importa o que os filhos dele. Importa para Deus é o que vocês estão pensando. Pergunta para o seu irmão: o que você pensa aqui, Jesus? Será a pergunta de Jesus. E eu gosto desse camarada Pedro, querido. Pedro é igual eu, um pecador mesmo, cara. Muita gente quer ser perfeitinho demais, querido, e acaba sendo um perfeito hipócrita. Ele era pecador, mas era chapadinho no Pai. Ele fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Querido, quando o Pedrão fala isso, cara, você sabe que o Cristo significa o Deus ungido. Acho que desce um Pentecoste em Jesus ali, já dá um terra. E ele já fala: cara, não foi nem sangue nem carne que revelou isso pra ti. Só o Pai que está no céu pode revelar um negócio desse pra ti.
Sabe o que eu entendo aqui? これ何が理解できるか。 Sabe o que eu entendo aqui? 何が理解できるか。 Que quando uma geração aumenta o nível de revelação, Jesus Cristo começa a liberar mais. Então, que meu querido, se você aumentar o nível de autoridade e revelação, Deus do alto céus vai começar a revelar mais para nós. Pedro aumenta o nível de revelação. Até ali Deus estava falando coisas fáceis. Jesus estava... Pedrão dá uma empolgada no Jesus. Aí eu começo a entender. Não é o culto que é ruim. Não é os ministros de louvores que estão. Não é o pregador que não está ungido. É porque muitas vezes nossa expectativa não está correta no Senhor. Porque se tiver Pedro dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, cara, Jesus começa a revelar propósitos sobre nós e coisas que jamais o homem ouviu. Deus começa a liberar sobre essa geração. Então, que meu querido, se hoje houver expectativa e fome dentro de ti, cara, Deus vai começar a revelar a palavra sobre nós aqui hoje. Sabe por quê? Eu não sei nem o que eu vou pregar, mas quando nós estamos na presença de Deus, Deus começa a liberar sobre nós. Somos boca de Deus aqui, meu filho. Segura aí, Ramarachô. Pedro dá uma empolgada em Jesus. Não é o problema, não é com o culto. Não é com nós. Nós já temos que vir aqui com a expectativa total no Senhor. Porque nós somos eclésia. Nós vamos entender isso. E aí Jesus olha para ele e fala: Cara, vocês estão preparados para uma revelação. E aí Jesus ele fala esse texto. 18, versículo 18. Olha aí de novo. Acompanha comigo. Ele diz o seguinte: E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Diga eclésia. Até este momento aqui do texto que nós lemos, nunca tinha aparecido Pedro. Nunca. Até esse momento, Jesus nunca tinha falado sobre eclésia. Quando Pedro diz aquilo, Jesus olha para eles e fala: Vocês estão preparados para um próximo passo? Jesus olha para eles: Vocês vão edificar a minha eclésia. Agora nós precisamos entender o que é eclésia. Porque as nossas Bíblias traduziram eclésia como a palavra igreja. E não há nenhum problema com a palavra igreja. Muito bonita, por sinal. Mas não é igreja. Não é igreja. A palavra eclésia, no grego, ele quer dizer o seguinte: eclésia no grego significa Assembleia Governamental de Legislação. Vou repetir. Ele disse: Pedro, sobre essa pedra vocês edificarão uma Assembleia Governamental de Legislação. Você perdeu a oportunidade de dar um glória. Governamental?
Alguns já entenderam. Fala de novo, governamental. De legislação. 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 Nunca quis dizer instituição religiosa. E também não é a mesma palavra que sinagoga. E também não é a mesma palavra para templo. Nós não entendemos. Mas naquela época, eclésia significava assembleia governamental. Então que quando Jesus olha para eles e diz isso, eles falam: uau, uau. E eu vou te explicar o que era uma eclésia naquela época. Uma eclésia foi a principal assembleia do governo de Atenas. Era responsável pela declaração de guerra, estratégias militares. Vai pegando isso, querido. Ai, Jesus, eu queria escrever isso. Eleição de generais, magistrados, chefes de cidades e estados. Oh, Jesus! Aleluia! アテナの軍隊を組織を作って戦略的なことを考えて領土を勝ち取ることを考えて軍曹を立てるところがでした。 Aleluia! Só que a gente vai para a igrejinha. でも私たちは教会に行くんです。 A gente vai para a capela. 私たちは街道に行く。 Ai, meu Deus! おう、ラバラバシュ。 Naquela época, 当時では eclésia エクレシア era uma questão de governo. 軍統治についていてた。 Eclésia エクレシア era uma questão de mudar a nação, 国を変える防衛省のように de definir exército, 軍隊を作るの escolher governadores, 内閣総理大臣を para que se mudasse uma nação, 国を作り変えるために não para reunir 100 pessoas, 100人集めて para ficar ouvindo historinha bíblica. 素晴らしいためじゃない Ah, macharaca, papai. E aí vem o pastor じゃあ牧師が来て e fica contando historinhas bíblicas. 聖書の話をするんです E aí o pastor pergunta para a ovelha: で牧師は羊に聞くんです Velha, por que você caiu no pecado? なんで罪に落ちるの Por que você está errando な assim? んでそんなに罪を犯すの Você não está lendo a Bíblia? 聖書読まないの E ele fala: Por que eu vou ler a Bíblia, cara? なんで聖書読まなきゃ Você いけない conta para mim ela todo sábado e domingo. もうあなたは土日を私に教えるじゃん Você vai lá e fica contando como se Davi derrubou Golias. ダビデがゴリアテを倒した話してるじゃん E você fica falando como Samuel foi gerado. サムエルがどういうふうに作られたとか言って E a revelação não vem. でも時しはそれは来ない E a reunião onde nós vamos pensar como vamos mudar a nação não vem. 国を作り変えなきゃ E nós ficamos dizendo: Vamos fazer a campanha para abençoar as vidas. 人の祝福するためにキャンペーンしよ Vamos ficar fazendo a campanha da vitória, da unção, do sal, daquilo e daquilo outro. う勝利のこのキャンペーンとか E Jesus olhando lá dos céus: イエス・キリストは天から見るんです Eu nunca disse para vocês serem そ isso. れをやれと言ったことは Quando eu disse, 私が言ったのは vocês vão se reunir あなた方は集まって para ser a minha eclésia, 私のエクレシアに a minha assembleia governamental, 私の内閣 onde vocês vão se reunir, 皆さん ai meu Deus, para discutir questões do meu reino. 国のことを Marachacata, dá um glória, querido. Libera um pouco que está dentro de você. Ai, meu Deus. Chucaramagai. E nós queremos ficar enchendo a igreja. で私たちは教会をいっぱいにしたいんで Eu não sou contra isso. すそれ反対しません Não adianta a igreja cheia, 教会をいっぱいにして gente vazia. Nós aprendemos com o apóstolo. 人々を空にしても意味ない
空の人々がいっぱいある教会を見ないんです。 Há um propósito maior. もっと大きな目的があるんです。 E aí você começa a entender. そしてあなたは理解するようになる。 Naquele dia eles não tiveram essa revelação. もうあの時彼らはそれを理解できなかった。 Eles só se assustaram. 彼らはただびっくりしただけです。 Esse cara, 嘘。 o cara tá falando que nós vamos ter que fazer uma eclésia como existe as outras. 未来閣になってそして国を作るの？ Então é uma questão de reino. じゃあ御国の話してよ。 Cara, eu pensei que ele ia ficar fazendo milagre só e tava bom. 奇跡を起こしてるだけで十分だったのに。 Não. 違います。 Jesus passa a bola. イエス・キリストは彼ら Vocês vão ter que derrubar esse império que está regindo essas nações. 今この国々を治めている皇帝たちを倒すんです。 Sabe o que está tendo hoje aqui em Hondio? 本所で何があるか分かりますか？ Matsuri. 祭りです。 E sabe o que está acontecendo? 何が起きてるか分かり Um ます。 altar de adoração a Baal sendo levantado. バラのこの講談が建てられているんです。 E a igreja fica olhando isso で、教会はそれを見ているんです。 e não faz nada. 何もしない。 Nós não vamos quebrar as coisas. 私たちは全て壊さない。 Nós vamos ser eclésia. 私たちはエクレシアになる。 Ser eclésia é uma questão de expulsar o reino das trevas. 闇の国を倒す。 Ser eclésia é uma questão de reino, 国の de exército, 軍隊。 de colocar, estabelecer o reino de Deus 神の御国を再建す e る。 o reino das trevas cair por terra. 闇の国は落ちていくんです。 Enquanto nós adorávamos, caía chuva lá fora 私たちが礼拝するときに雨が降っていました。 para quebrar mesmo. 本当に祭りを台無しにするためです。 Mas eles são persistentes. でも彼はしつこい。 Mas vai acabar um dia isso aí. でもそれいつもやります。 Quer dizer, não, não vai acabar não. だからいや終わるんじゃない。 Vai ser a festa dos adoradores. Ai meu Deus! Vai ser a festa dos adoradores. 礼拝者たちの祭り。 O mesmo tambor que tocava para Satanás 神のために戦うのは vai tocar para Deus. 神のために戦うのは Aquela arca! Vão ter dois querubins um do lado do outro. 権力が人気立ちます。 E os pastores e profetas 先生たち、預言者たちは vão adorar o Rei dos Reis. 王の王をそこで礼拝す E る。 as suas vão parar. そして道路は止まります。 E os céus do Japão vão mudar. 日本の天は変わります。 Porque nós não somos igrejinha. 私たちはちっちゃな教会じゃない。 Nós somos uma assembleia governamental. 私たちは内閣の。 Nascemos para governar. 私たちは統治するためにいる。 Nascemos para dominar as 私 coisas. たちは物事を支配する。 Os céus são do Senhor. 天は主のもの。 Mas a terra 気持ちは Ele deu aos filhos dos homens. 人の子にある。 Arabaxacarabai. Oh, adora, querido. Oh. Shumaracachoura. Essa é a eclésia. これがエクレシアです。 Essa é a これ eclésia. がエクレシアです。 Essa é a eclésia, meu irmão. これがエクレシアです。 É isso que Jesus sonhou. イエス・キリストはそういう夢見てたんです。 Cara, quando ele olhou para os seus discípulos, 彼は自分の弟子たちを見たときに、 e a igreja se tornou religiosa. 教会は宗教会になったんです。 Fez santo aquilo que Deus nunca disse para ser santo. 神様が清めろって言ったことないものを清めたり、 Cobra preço para onde daquilo que Jesus nunca cobrou イ preço. エス・キリストが代金をせびったことないところで代金をせびる。 E Deus está nos convertendo, 神様は私たちを、 nos voltando à origem. 私たちの元に戻ります。 Oh, Shumaracica. Está levantando um exército aqui. 軍隊が立ち上がる。 Os profetas adoradores, 預言者たち、礼拝者た mestres, ち、教師、 pastores, 牧師、 apóstolos 使徒、 que vão se reunir 彼らは集まって、 e mudar uma geração. そして国を、世代を変 E える。 mudar uma geração. 世代を変えるんです。 Sabe o que é mais lindo em Davi? ダビデで一番美しいの Que a palavra de Deus diz em Atos 人ではこういう que ele terminou os seus dias 彼は自分の日を servindo a sua geração. 自分の世代に使いながら終わらした。 Essa é a diferença. これがこの違いなんです。
Saul terminou os seus dias サウルが死んだ時は se jogando numa espada, 自分の剣に身を投げ出したんです。 empobrecendo a sua geração. 自分の世代を投げ出しました。 Eu vejo esses homens aqui, ここにいる男たちを見て、 Pastor Comino, Pastor Isneu, イレネア Pastor 先 Sérgio, 生、セルジオ先生、 homens que vieram para essa nação, 彼らはこの国に来て derramaram suas lágrimas 自 aqui. 分の涙を流しました。 Eu lembro que meu pastor contava às vezes para こ mim. の先生は私に前こういうふうに言ってました。 Houve reuniões, filho. こういう会議があったんだ。 Nós tínhamos 3 pessoas. 私たちは3人の礼拝をした。3 Mas 人 ele falava que chorava nos bancos. そして彼は椅子で泣いていたわけです。 O Herbert era dessa época, deu menino. エルベットさんはその時です。 Vocês regaram esse solo 彼らはこの地を涙で濡らし para que essa geração, Lucas, この世 Samuel, 代ルカや para que essa geração começasse a se levantar aqui agora ここで立ち上がるための com essa mentalidade de eclésia, 理解力を持って com essa mentalidade de governo, 国統治の考え com が essa mentalidade de mudar, この全てを変えるという考えがもう essa mentalidade de tirar aquilo que está nas mãos de Satanás. 盗む É uma questão de reino, これは御国の考え não é uma questão de sair da religião de uma e para outra, 宗教からこっちに変えると não é questão de sair do católico e ir pro evangélico. カトリックからクリスチャンになる Você não é evangélico, あんたはクリスチャンじゃない você é filho de Deus, 神の子です você é geração do reino. あなたは御国の Macho carabachaia. Macho. E aí no final do capítulo dos livros, そして本の終わり dos evangelhos, 福音書の終わりには Jesus olha para イエ eles ス様は彼らを見て e sopra, そして吹くんです e sopra. 吹くんです Sabe o que é esse sopro? イエス・キリストが吹いたこの Um sopro de revelação. 解き明かしの息なんです Até então, それまでは Jesus dizia: não faça, イエス・キリストはまだやる não bata, いや não amaldiçoe. まだ A primeira oportunidade arrancava a orelha. もう機会があったらすぐ耳を切っ Não pode vigiar 1 hora comigo. もう私と1時間も祈れないのか De repente, Jesus sopra o Espírito イエス・キリストは霊を吹くんで e aquilo vem como revelação. すそれが解き明かしとして Deus está soprando sobre nós aqui. 神様は私たちの前に今吹いています E de repente eles se reúnem, そして彼らは aqueles 120. 120人 E agora esse vento vem mais forte. そしてこの風ももっと強く吹くんです Esse vento vem derramando dons espirituais. その風は賜物を私たちに置いていく O ungido começa a descer sobre ele. もう油注ぎが彼らの上に来るんです É aquele mesmo Pedro que não entendia nada. 何も理解できなかったペトロが Ele se levanta na autoridade de eclésia, クリスチャンの権力を não de igrejinha católica evangélica. Não! 違 Ele se levanta na autoridade de eclésia. うクリスチャンの権力を持って Olha para eles 彼らを見て e diz: こう言うんです se arrependam 悔い改めなさい e sejam perdoados os vossos pecados, 自分の罪を許せ e cada um seja batizado そして霊によって no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 父と子と霊によってバ E naquele dia 3.000 almas 3000人 se rendem ao Senhor. 主に立ち返りました Este é o poder da こ eclésia. れがエクレシアの力です Sabe por que as pessoas não recebem mais a Cristo nas nossas なん igrejas? で私たちの教会で今改心が起きないでしょ Eu incluo a minha, as nossas, う私たちの que nós esquecemos de ser eclésia. 私たちはエクレシアであることを忘れ Digo que esse Espírito, この霊がもう一度来た essa revelação, この解き明かしが abrir nosso entendimento. 私たちの理解力を正して Nós não vamos precisar ficar entretendo as pessoas. 私たちは人々の飛沫 A palavra de Deus diz que aqueles irmãos olhavam para Pedro あの兄弟たちはペトロを見て e falavam: o que faremos nós? 私たちはどうすればいい O que nós vamos fazer? どうすればいいんですか Algo no meu coração queimando. 私の心に何かが燃えて Eu não posso mais viver nessa mentira. この嘘を生きることができない O que faremos? どうすればいい Ele diz: 彼は言うんです arrependam-se. 悔い改めなさい Este é o papel da igreja. これがエクレシアの働きです Aleluia.
E daqui a pouco se levanta um cara chamado Paulo. その先でパウロという男が出てきます。 E a palavra de Deus diz que ele vai para Filipos. そして彼はフィリポスに行くんです。フィリポス。 E eles estavam indo para o lugar de adoração 彼らは礼拝に向かっていた。 ou de oração. 祈りの場所でした。 E a palavra de Deus diz que uma moça, そしてある女性が、 uma adivinha, uma cigana, これは占い師ですね。 começa a exaltá-lo, 彼を礼拝し始めるんです。 começa a elogiá-lo. 彼を褒めるんです。 E Paulo aguenta aquilo por alguns そ dias. してパウロはあれを何日か我慢するんですけれども、 Chega uma hora que ele não aguenta mais. 我慢できなくなるんです。 Ele olha para aquela mulher. あの女性が Cala tua boca! 黙れ。 Sai agora o espírito de engano na sua vida. 誤解の霊をこの女性の命から出てきなさい。 O espírito sai daquela mulher. 霊はあの時に出てきます。 Você sabe o que aconteceu aqui, queridos? 皆さん、この時何が起きたか分かりますか？ Paulo não estava fazendo um exorcismo. パウロはただ悪魔をいらっしゃったんじゃない。悪魔払いをしていたんじゃない。 Não era esse o propósito. それが目的じゃなかったんです。 Paulo entendeu o que era ser eclésia. パウロはエクレシアとは何だか理解した。 Ele não foi para Filipos para disputar 彼 contra as は outras フィリ igrejas. ポスの他の教会と競争するために行くのに、 Tem igreja que faz assim, 他の教会はこういうふうにします。 que vai para outra cidade, 他の町に行って não vai lá para trabalhar para o reino. 肉のために働いてないで、 Vai lá para falar, bom, esses pastores não estão fazendo nada. その牧師は何もしてないからな。 Então eu que sou melhor, vou fazer alguma こいつ coisa. の方ができるから何かやろう。 Não. 違います。 Quando você tem entendimento de eclésia, あなたがエクレシアの理解力を、 você entra numa cidade あなたはある町に入って não para competir com outras 競 pessoas. 争するために入る。 Você entra naquela cidade, あなたはその教会に入って edifica o corpo que está lá. あなたはそこにいる体を立てて Você vai para um lugar de adoração 礼拝の場所に行 para descobrir き、そして onde o reino das trevas está operando. どこで悪のこの国が働いているか見るんです。 Não é igrejinha para cantar hino, cântico. 歌を歌うための教会を建てるんじゃない。 É a eclésia que vai destruir as portas do inferno. 悪魔の鬼門を壊すんです。 Abaixou caraias. Então Paulo パウロは entende 理解するんです。 a potestade que domina a cidade de Filipos フィリポスのこの町を支配していた está sobre essa mulher. はその女性の上にいたんです。 Ele diz: não pode mais acontecer isso. もうこれはだんだ E ん ele expulsa o demônio daquela moça. その女性の悪霊を追い出すんです。 Porque ele não é um apóstolo pregador. 彼はメッセージする人ではない。 Ele é uma eclésia. 彼はエクレシア。 E ele disse: aqui o reino de Deus não pode operar. É porque algo está acontecendo. 何かが起きてるから神の国 Então nós temos que quebrar isso. だからそれを壊さなきゃいけない。 Então Paulo se levanta ですからパウロは立ち上 e がる。 ele não se agrada com os elogios. そしてパウロはこれを褒められて喜びません。 Ele olha para o espírito daquela mulher. あの女性の悪霊を見て、 Eu te conheço, Satanás. お前を知ってるぞサタン。 E repreende aquele. そしてあそこで叱るんです。 E aí sabe o que acontece? 何が起きるか分かりますか？ Eles são presos. 彼らは逮捕されるんです。 E sabe por quê? なぜだか分かりますか？ Porque eles se tornaram perturbadores. 彼らはそれうるさかったんです。迷惑だったんです、あの国に。 Duas vezes Deus usa essa expressão. 神様は2回だけこの言葉を使う。 Essa é uma vez. これ1回目はこれです。 E outra vez era com Elias. そしてもう一つはエリアに使うんです。 Quando Elias começa a profetizar contra Acabe. エリアはアカブ王に対して予言し始め E る。 ele começa a dizer: エリアは言う。 seu reinado já era, cara. もうお前の王位は終わった。 Vai chover e não vai chover. Segundo a minha palavra. 私の言葉によって。 Pode trazer os profetas que você quiser. お前の予言者誰 Porque o meu Deus vai reinar sobre 私 eles. の神は彼らの上にいる。 E aí sabe o que Acabe diz? アカブは何て言うか分かりますか？ Fala, cara, esse Elias, esse perturbador aqui de エ Israel. リア、このイスラエルの迷惑をかける者は Sabe o que você é nessa geração? あなたはこの世代で何 Um perturbador do reino das trevas. 悪魔よ Não, você não entendeu. 地獄にあなたは迷 Sabe o que você é para essa geração? あなたはこの世代 Oh, para Satanás, quer dizer, サタンに対して何で um perturbador do reino das trevas. 悪魔の迷惑をしなければいけない。 Cara, nessa semana, o diabo atacou a minha vida, meu irmão. 悪魔は私の人生を攻撃してきた。
Bati o carro. もう事故が起きて Não eu, né? Mas 私じゃないけど a minha metade. 私の半分 Somos um só. Então, se ela bateu, eu bati junto. もう彼女が事故ったら私も事故っ No outro dia, queridos, não conseguia sair do sofá. た次の日私はソファーから立てなかったんです Eu vim aqui pra frente quando ele disse sobre cura, porque meus pulsos e meus músculos estão todos doloridos. 彼が癒しに Mas eu creio enquanto eu estou pregando aqui, Deus está curando a minha vida. メッセージ中心 Sabe por quê? Porque nós estamos perturbando o reino das trevas. E quando você perturba, cara, o diabo se levanta. Mas ele é burro, porque ele não sabe que o Rei dos Reis está conosco. E ele é o Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores. Ah, meu Deus! Ele pode vir, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Porque nós somos igrejinha, não. Nós somos eclésia. Ai, meu Deus! Eclésia! Marachucará! Segura, calma, tem... ちょっと待ってください落ち着いて Eclésia! エクレシア Eclésia! エクレシア Marachucarabada, isso tem que queimar forte dentro de nós. 私の中にそれが熱くもなれるべきなんです Isso vai eliminar muitos enganos do inimigo. これは悪魔のごめんなさい悪魔の間違った情報を私たちは覆す O irmão William, né? Até caiu um negócio tóxico no olho dele. もう彼の目にこういう有機物が落ちまし Hidrogênio estourou na cara do たセルの Serginho. 顔に死んだから書かせました Porque homens de reino 御国の人たちは perdoam as trevas. 暗闇を癒やす Eu vou repetir isso. Homens de reino 御国の人々は perturbam as trevas. 暗闇を脅かす É, não é, Mari? Sabe por que as outras vêm, Mari? Porque você tá incomodando as trevas, cara. Viu, Leno? 暗闇を Sabe que você tá aqui, cara? レナさんあなたここ Sabe por que o inimigo se levantou? 悪魔はあなたに立ち上がった Porque Deus tinha uma promessa na tua 神 vida. 様はあなたの人生に約束を持っているからです E Ele te trouxe agora. そして神様はあなたを Libertou você. あなたを解放して Que você comece agora あなたが新しい a ser essa eclésia de Jesus. エクレシアになることを Marabaixou. Se você crê, querido, você vai ver o que Deus vai fazer com a tua vida. 神様あなたの人生に何をするのか信じる Eu creio nisso. 私は信じる Eu creio, a tua família crê nisso. あなたの家族はそれを信じる Você vai se levantar como Paulo, como Elias. Perturbar as trevas. As trevas te tocaram, mas o sangue do Cordeiro te liberta e faz você um libertador de uma geração. Ah, Marasecarabá. Oh, meu Deus! É isso. Você é louco assim mesmo, grita, pula. 私たちは行かれてるんです叫んでください飛び離れてください A revelação está descendo aqui hoje. 解かしてく場所に来たんです Aleluia. Senhor, a mentalidade de Deus é uma mentalidade de governo. 神様の考え方は統治の考え Nós queremos avivamento. 方私たちリバイバルが欲しいですか Eu vejo o Japão pregando de avivamento faz 7 anos de conversão. 皆さん私のクリスチャンになった時から日本はリバイ Faz バル 7 anos que eu ouço pastores 7年私は聞いています falando: está chegando o avivamento, está リバイ chegando. バルが来てるよリバイバルが来てるよ Eu vou dizer algo aqui, cara. そして私はあなたに言います O avivamento não vai vir リバイバルが来ません se a nossa mentalidade não for uma 私たちの mentalidade. 考え方が十字の考え方じゃない Deus não fez monopólio com igrejinha. 神様は教会とモノポリーで遊んでます Vi pessoas já dizendo: não, Deus vai levantar um homem. 神様は一人の人を立てる Esse homem com essa igreja, そしてその教会で ele vai mudar a nação. 彼は国を変えるんだ Dá dó de um cara desse. もうこういうのを聞いて耐えられません A igreja de Cristo. 神の教会だ
nas cidades da nação. As cartas eram para cidades. Não era para a igreja batista, para a presbiteriana, para a igreja que está em Corinto, para a igreja que está em Éfeso, para a igreja que está em Filipos. Porque a visão de Deus é a cidade e a nação. Deus quer mudar a cidade e a nação. Muitos querem as igrejas cheias, mas o coração de Deus é do governo sobre uma nação. Então nós temos que nos comportar como cidadãos do reino, com mentalidade de reino. As nossas reuniões vão ser reuniões de reino. Estou dizendo que você não pode pregar sobre o novo nascimento, sobre cura, porque isso tudo é o reino. Estou dizendo que nós temos que nos reunir para um propósito de transformar nações e por elas chorarem e por elas fazerem todas as coisas, por essas vidas que estão morrendo dia após dia. Meu Deus, meu Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5:20. Muita unção nesse lugar, meu irmão. Está ativando as nossas igrejas. Quando nós fomos lá para Yamanashi, parecia que era minha casa mesmo. Mas a gente foi lá para edificar vocês. Só que quando foi para edificar, eu que fui edificado. Porque eu vi tanto amor, tanta paternidade ali. Os 3 filhos na presença do Senhor. Porque viram num pai uma inspiração. Ser pai tem a ver com ser uma inspiração, ser uma referência. Nós temos e precisamos ser essa referência. Nossos filhos vão olhar em nós. O que mais foi falado foi sobre família. Não tem como ser ministério se não tivermos uma família. Os processos não se invertem. Muitos morrem e perdem e caem porque priorizam o ministério e a família está morrendo. Aleluia. Essa geração aí, cara, que vai governar essa terra. Só pra... Eu lembrei o que eu queria dizer aquela hora. O avivamento que vai vir, botando vida, é um avivamento que vai vir e vai descer sobre nós. Vai vir com poder, com sinais, mas com a mudança de mentalidade. Porque, escreve isso, avivamento sem governo de Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar apenas um monumento histórico. Eu nunca fui para os Estados Unidos, mas eu sei. Os pregadores vão para lá. E aí os guias turísticos te levam. Aqui foi o avivamento da Rua Azusa. Na mesma Rua Azusa, há bares, há lugares de prostíbulo, há patincos, há tantas coisas. Na mesma cidade. Onde foi seu avivamento? Qual é o propósito
propósito de Deus de avivar um lugar para deixar morrê-lo de novo. リバイバルを起こしてなんでその場所を殺すんですか。 Não é propósito de Deus. 神様の目的じゃない。 É que a igreja que era para ser eclésia não entendeu o seu propósito クリスチャンが自分のやるべきことを理解 e して、 deixou o fogo se apagar. 炎が消えたん E だ。 aquilo que era avivamento se torna um monumento. リバイバルだったものは彼らの歴史。 Mas o que está para vir para o Japão não é isso. 日本に来るリバイバルは O que está para vir para o Japão é um avivamento sim. 日本に来るリバイバルはあります。 Mas é um avivamento onde o governo do reino de Deus 神様の御国の統治が vai ser estabelecido ここで食べられて、 através da eclésia, クリスチャンによって、 dos embaixadores de Cristo. 私たちによって、 Aleluia! Ah, xarabás. Agora abra lá, 2 Coríntios 5:20. 第2コリントの5章20節。 Só para você ver que está na Bíblia esse negócio de embaixador, não estou inventando. 大使というのは聖書に書いてある。 5:20, 2 Coríntios 5:20. O tempo está passando. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E agora eu vou dizer para você o que era o embaixador naquela época. あの時の大使、そして使者は何のために使われてい O る embaixador nessa época não é igual o nosso querido cônsul. 大使というのはブラジル大使館の総理代理じゃないんです。 Quando ele falou o nome dele, eu pensei que ele era cônsul mesmo, cara. 初めて彼の名前を聞い Do て、 Brasil. コンスル、ブラジルで大使って意味があります。 Lucas cônsul, né? で、 Cara, ルカス大使さんが来るの。 uau! わあ、すごい。 Mas a mentalidade que nós temos de で embaixadores も私たちが持っている大使の考え方は、 é aquele cara que representa a nação aqui, 国を代表しているものが、 que decide algumas coisas a favor dos Nikkeis. 日系のために彼らはやって、ブラジル大使館をね。 Essa é a nossa mentalidade de embaixador. 大使の私たちの理解はそれなんです。 Mas embaixador naquela época era outra coisa. 当時の使者や大使というのは、 Caso você vai entender isso aqui, você vai ficar muito doidão. もう Meu. これ分かったらもうみんな食います。 Vamos lá. 行きましょう。 Embaixador naquela época. 当時の大使というのは、 Todos sabem que naquela época quem governava era o Império Romano. で、当時あそこではローマ帝国が支配していました。 Então a mentalidade de todo reino で、全ての国の考え方というのは、 é dominar o outro, ね、他の国を支配すること。 crescer dessa そういうふ forma. うに領土を獲得していくんです。 Então as guerras vencidas そして勝った戦争、戦争に勝った時は、 faziam com que aquela terra そしてあの時は fosse dominada pelo reino romano. ローマ帝国に支配されるようになるんです。 Só que a questão é o seguinte, でもこうなります。 que toda nação ou reino que quer declarar independência 独立宣言をする国やその何かが国やそして部族が独立宣言した時に consegue. それできちゃうんです。 O Brasil é independente. ブラジルは独立宣言し Com まし luta, com guerra, mas consegue. た。もう戦争して Porque o povo se une, cara, não tem jeito. 彼らは集まったらできちゃうんです。 Então, o Império Romano, ele ganhava alguns territórios, alguns reinos, ローマ帝国は領土を勝ち得て vencia as guerras porque tinha um exército す forte. ごい強い軍隊がいたから戦争に勝ってまし Só que た。しかし não adiantava só ganhar aquele reino. ただその領土を獲得するだけじゃ意味ないんです。 O propósito maior deles 彼らの最大の言葉は era convencê-los de se tornar romanos. 彼らをローマ人にすることだったんです。ローマ人にね、わかる？説得させるんです。 Aleluia. はい、です。 Olha pra mim, aleluia. Agora olha a mentalidade deles. 皆さん、彼らの考え方を見て、 Para que eles não se reunissem, 彼らが反乱しないように、 se levantassem e logo retirassem o governo romano ali. ローマ帝国に対してクーデターを起こさないために、 O Império Romano ローマ帝国は enviava embaixadores 使者を送るんです。大使、 para aquela terra. あの都市。 O que aquele embaixador あ fazia? の大使は何をしてる？ Não mandava um, mandava vários 彼 embaixadores. は一人じゃなくて多くの大使を送るんです。 Mandava uma colônia de これ embaixadores. はこの大使たちのこの移植、Uma, col これ移民だ。 uma, こ col れを送るんです。
Uma colônia tem o propósito de colonizar aquele lugar. ごめん、移民するというのは違う言葉だ。コロニーじゃなくて日本がこの国にやったことって分からない。植民、それだよ。ありがとう。植民地にすることだったんです。 Aleluia, dá uma hora aí, irmão. Vai lá, calma que nós estamos chegando lá. Então ele mandava os seus embaixadores, aquela colônia ali. E qual que era o objetivo daqueles embaixadores? Eles desfilavam nas ruas, demonstrando a sua cultura, a sua linguagem, as suas belezas, as suas riquezas. Qual que era o objetivo deles? Mostrar para aquele reino que era muito melhor ser romano do que continuar sendo daquele reino. Aleluia. Agora este contexto que eu te passei aqui é que Paulo ministra através do Espírito Santo dizendo: nós somos embaixadores de Cristo. Sabe o que você é? Você é um cara que não nasceu aqui nessa terra. Eu já falei isso pra vocês. Eles achavam que eles eram brasileiros. Eu já falei pra vocês, né? Quem é japonês? Cadê você? Ela achava que era japonesa. Não. Nós somos cidadãos do céu. Efésios 3:20. Dá pra brincar. Efésios 3:20. Vamos lá, nós estamos pegando o espírito disso aqui. Diz o texto: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Cara, mentindo pra você. Disseram que você era brasileiro, cara. Disseram que você era peruano. Você é paraguaio? Você não é paraguaio, cara. A sua cidadania é dos céus. Que Deus então olhou para você lá nos céus. Falou assim: pastor Comino, desce lá no Brasil, se converte lá e vai para a nação do Japão, porque você vai lá ser um embaixador de Cristo. Então ele olhou o pastor Irineu: desce lá no Brasil, dá uma trabalhada para mim lá, vai pro Japão, que os seus filhos vão crescer na minha presença e vão ser embaixadores do meu reino lá. Então que o reino de Deus está colonizando a terra aqui agora, através da eclésia, pelos seus embaixadores. Então que o meu papel e o teu é transferir a cultura do reino de Deus para uma geração que não conhece os céus. Você não é brasileiro, você não é peruano, você não é japonês, você é cidadão dos céus e aterrissou nessa terra para ser um embaixador de Cristo. Aleluia! Oh! Essa é a eclésia, pastor Irineu. Essa é a eclésia. E esses são os embaixadores de Cristo. Isso vai mudar o teu posicionamento na gente. Você não vai mais conseguir discutir com chefes. Você não vai mais conseguir
conseguir cair no erro de novo. もうね、同じミスに陥れなくなるんです。 Porque cada erro que nós caímos 私たちが罪を犯すために、 é isso que nós estamos oferecendo para essa geração. この世代にそれを移してるんです。 É o sangue de Abel sendo derramado ア na ベ terra. ルの血が地にこぼれているんです。 Cada vez que erramos, 私たちが罪を犯すため o に、 sangue de Abel desce アベルの血がこぼれる。 e a terra começa a clamar そして血は叫ぶんです。 e rejeitar o ser humano. そして人間を拒絶した。 Estamos há dezenas de anos aqui nessa 私 nação たちはこの国に何十年も生きています。 e ela não se prostrou ao Senhor, で、主にまだひざまずいていないこの国は。 porque a eclésia não エ está, クレシアはまだここに。 porque os embaixadores não estão agindo 大 como 使たちがま embaixadores, だ大使の地位についてない。 porque muitas vezes o sangue de Abel ainda está アベ derramando. ルの血がこぼれているから。 E a palavra de Deus diz que quando o sangue de Abel caiu sobre a ア terra, ベルの血が地面に落ちた時に、 a palavra de Deus diz que a terra 血は disse para o ser humano: 人間にこういうふうに、 eu te rejeito, 私はあなたを拒絶す e る。 tudo que você plantar diante de mim não vai あ colher. なたは私に何を植えてももう刈り取ることはない。 Esse é o sangue de Abel そ descendo. れがアベルの血だったんです。 Essa terra ainda não se prostra. もう地球が土地があなたにまでひれ伏さないんだ。 Mas cara, quando essa terra começar a ver os embaixadores, 皆さん、この国や土地が大使たちを見て、 esse é o meu propósito aqui hoje. 私の今日の目的はこれです。 Não é contar aí uma história legal pra você, 皆さんに楽しいお話を não é pra te animar, あなたを喜ばすために来て、 é pra te dizer: あなたにこれを言う。 você é um cidadão dos céus. あなたは天の E nós estamos aqui como eclésia, 市民です。 numa reunião de governo, 今、統治の alimentando você com palavra de governo, 議会をして、 para que você saia por essas あ portas なたがここから出た時に、 e implante o reino de Deus そして神様の御国を、 e se posicione como embaixador, そして大使として自分の que as pessoas vão te ver 一つあなたを見た e 時に、 vão querer falar: eu quero fazer parte desse reino, いや、 eu quero ter essa cultura santa que você tem, 私も行きたい。 eu quero ter essa bondade, 私はその優しさを持ちたい。 eu quero ter esse amor que você tem, cara, もう愛を持ちたい。 eu quero ter essa alegria que você tem. あなたの持っている喜びを。 Você chega segunda na fábrica sorrindo なんで月曜日あなたは e sai na sexta dando glória, なんで金曜日喜び e eles falam: uau, que é isso? 彼らはなんでそんなに Você fala: é o reino, é o reino, vem pra este reino, vem pra este reino. 国に来てください。 Não é vem pra essa religião, もうこの宗教に入って é vem pra este reino. この御国に Que esse reino vai transformar as casas, as famílias e as cidades no nome de Jesus Cristo. Essa é a eclésia, esses são os embaixadores, e esse é o propósito eterno de Deus. これが主の Nós vamos ir para os céus, 私たちは天国 mas vai chegar o dia でも que nós vamos descer sobre essa terra 私たちは土地に行きます。 e novos céus e novas terras vão ser estabelecidos. 天の地が始まるんです。 O propósito de Deus vai terminar aqui. 神様の目的がそこで終わ O る。 céu vai ser maravilhoso. 天は素晴らしい。 Deus não veio só para te levar para o céu. でも神様あなたを天国に連れて行くためだけに、 Você só vai para o céu あなたは天国に行くの。 se você estabelecer aquilo que Deus mandou nós estabelecermos. 私たちがここで建てる A vontade dele 建てた時、 sendo feita sobre essa terra. 神様の願いが天で行わ A vontade dele sendo feita nessa れる terra. 願いが地球に。 Através de mim, de você. 私あなた É muito sério isso, é através de mim, de você. 私あなたを通して Nós não temos mais tempo para perder, cara. 私たちはもう失う時間はありません。 Deus tem pressa. 神様は急いでます。 Deus tem pressa. 神様は急いでます。 Se levanta aqui agora, cara. ください。